Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. Hoje nós entramos em um dos momentos mais explosivos da história colonial brasileira. Um episódio em que o Brasil deixa de ser apenas colônia de Portugal para se tornar campo de batalha de uma guerra europeia. Um episódio em que Pernambuco arde em chamas, engenhos são destruídos, cidades mudam de mãos e a ideia de quem manda neste território é colocada em dúvida. Para entender por que os holandeses atravessaram o Atlântico para atacar o Nordeste brasileiro, é preciso, antes de tudo, tirar os olhos do Brasil e olhar para a Europa. Porque essa invasão não começa em Recife, nem em Olinda. Ela começa em um conflito continental que o Brasil não escolheu, mas do qual não conseguiu escapar. No início do século XVII, Portugal já não era exatamente dono de si. Desde 1580, o reino português estava sob o domínio da Espanha, na chamada União Ibérica. Na prática, isso significava que Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil, passaram a ser governados pelo mesmo rei espanhol. O problema é que a Espanha estava em guerra aberta contra as Províncias Unidas dos Países Baixos, a Holanda. Os holandeses, grandes comerciantes e navegadores, dependiam profundamente do comércio do açúcar brasileiro. Eles financiavam engenhos, transportavam o açúcar, refinavam o produto na Europa e o redistribuíam com enorme lucro. Durante décadas, o açúcar do Brasil foi um dos pilares da economia holandesa. Mas, com a União Ibérica, tudo mudou. A Espanha, inimiga mortal da Holanda, proibiu os holandeses de comerciar com as colônias portuguesas. De uma hora para outra, os Países Baixos perderam acesso ao produto mais lucrativo do Atlântico. E a resposta holandesa foi direta, pragmática e violenta. Se não podiam comprar o açúcar, iriam tomar o lugar onde ele era produzido. É nesse contexto que nasce a estratégia holandesa de atacar o Brasil. Não como aventura colonial, mas como operação militar e econômica cuidadosamente planejada. Para isso, os holandeses criam a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa privada com poderes de Estado. Podia fazer guerra, assinar tratados, governar territórios e explorar riquezas. O alvo era claro desde o início: Pernambuco, o coração da produção açucareira do mundo. Em 1630, a frota holandesa finalmente cruza o Atlântico. Não se tratava de um ataque pequeno ou improvisado. Era uma das maiores expedições militares já vistas na costa brasileira até então. Navios de guerra, soldados experientes, artilharia pesada. O objetivo não era saquear e ir embora, era ocupar. Quando os holandeses chegam, Pernambuco entra em colapso. Olinda, então capital da capitania, é rapidamente atacada. A cidade, construída sobre colinas, não estava preparada para resistir a um ataque desse porte. As defesas portuguesas eram fracas, mal organizadas e insuficientes. Em pouco tempo, Olinda cai. Recife, mais estratégica por seu porto, torna-se o foco principal. Os holandeses tomam a cidade e estabelecem ali sua base de operações. Pela primeira vez, uma potência europeia inimiga de Portugal controla uma das regiões mais ricas da colônia. O impacto é devastador. Engenhos são abandonados. Senhores de terras fogem. Escravizados são capturados, libertados ou mortos, dependendo da situação. A economia açucareira entra em crise imediata. O que antes era uma engrenagem relativamente estável se transforma em um cenário de guerra constante. Mas a invasão holandesa não encontra um território vazio ou passivo. Ela encontra resistência. Luso-brasileiros, senhores de engenho, soldados portugueses,
Indígenas aliados e até grupos de escravizados passam a reagir. A guerra em Pernambuco não será uma guerra de batalhas únicas e decisivas. Será uma guerra prolongada, marcada por emboscadas, destruição de engenhos, ataques surpresa e uma violência cotidiana. A paisagem muda. O que antes era canavial vira campo de batalha. O que antes era riqueza vira cinza. Os holandeses, por sua vez, percebem rapidamente que conquistar Pernambuco militarmente era apenas o primeiro passo. Manter o controle seria muito mais difícil. Eles dominam cidades, mas não dominam totalmente o interior. Controlam portos, mas enfrentam hostilidade constante fora deles. Ainda assim, avançam. Ao longo da década de 1630, os holandeses expandem sua presença. Tomam mais territórios do Nordeste, consolidam posições e começam a sonhar com algo maior. Transformar o Brasil holandês em uma colônia estável, lucrativa e permanente. Mas essa ambição só aumenta o fogo do conflito. A população local passa a viver em estado de guerra quase contínuo. Não há segurança, não há estabilidade, não há neutralidade possível. Ou se está com os holandeses ou contra eles. E essa divisão vai marcar profundamente a sociedade pernambucana. Pernambuco, nesse momento, deixa de ser apenas uma capitania rica. Torna-se o centro de uma guerra internacional travada em solo brasileiro. Uma guerra que mistura interesses econômicos, rivalidades europeias e conflitos locais. E quanto mais os holandeses tentam se firmar, mais a resistência cresce. É aqui que o episódio começa a caminhar para sua fase mais sangrenta, porque a ocupação holandesa não será aceita passivamente. Ela vai provocar uma reação que se organizará aos poucos, ganhará força e, eventualmente, explodirá em um dos conflitos mais violentos da história colonial brasileira. Mas essa reação ainda está se formando. Por enquanto, Pernambuco arde. Arde em chamas, em ódio, em disputa. E o pior ainda está por vir. A ocupação holandesa em Pernambuco, longe de trazer estabilidade imediata, aprofundou o caos. Após a tomada de Recife e Olinda, os invasores descobriram rapidamente que conquistar cidades era muito diferente de dominar um território vivo, hostil e profundamente ferido. A guerra não terminara com a ocupação. Na verdade, ela apenas havia começado. O interior da capitania se transformou em um espaço de resistência difusa. Senhores de engenho que haviam perdido suas terras organizaram ataques pontuais. Tropas portuguesas remanescentes recuaram para regiões estratégicas, conhecendo cada rio, cada trilha, cada área de mata fechada. Indígenas aliados, experientes na guerra de emboscadas, tornaram-se peças fundamentais nesse conflito irregular. Os holandeses controlavam o litoral e os portos. Mas fora dessas zonas, sua autoridade era frágil, frequentemente contestada, muitas vezes inexistente. A guerra em Pernambuco passou a ser marcada por ataques noturnos, destruição deliberada de engenhos para impedir que caíssem nas mãos inimigas, assassinatos seletivos e represálias brutais. Nenhum dos lados poupava recursos ou vidas. O açúcar, que antes simbolizava riqueza e prosperidade, tornava-se agora o combustível de uma guerra sem regras. Para os holandeses, o problema era claro. Sem produção contínua de açúcar, a ocupação não se sustentaria economicamente. A Companhia das Índias Ocidentais precisava transformar Pernambuco novamente em uma máquina de lucro. E para isso, seria necessário pacificar a região, pela diplomacia, pela coerção ou pela força extrema. Nos primeiros anos da ocupação, a estratégia holandesa oscilou entre repressão e negociação. Alguns senhores de engenho foram convidados a permanecer em suas terras, agora sob domínio holandês, em troca de lealdade e produção regular.
Outros recusaram, abandonaram suas propriedades ou aderiram à resistência armada. Essa divisão interna da sociedade pernambucana criou um clima de desconfiança generalizada. Antigos vizinhos tornaram-se inimigos. Famílias foram dilaceradas por escolhas políticas forçadas. Não existia espaço para neutralidade. O simples ato de produzir açúcar poderia ser visto como traição. Enquanto isso, a destruição avançava. Engenhos incendiados, lavouras abandonadas, vilas inteiras esvaziadas. A população civil sofria com fome, deslocamento e violência constante. Escravizados, presos no meio do conflito, enfrentavam uma realidade ainda mais brutal. Alguns eram forçados a trabalhar para os novos senhores. Outros aproveitavam o caos para fugir. Muitos eram mortos em represálias ou recrutados à força. O tecido social de Pernambuco se rompia. Do ponto de vista português, a perda da principal região açucareira do Brasil era um golpe profundo. Portugal, já enfraquecido pela União Ibérica, tinha dificuldade em enviar recursos suficientes para retomar o território. A resistência local, portanto, tornava-se a principal barreira contra a consolidação do domínio holandês. E essa resistência não era organizada como um exército tradicional. Era fragmentada, descentralizada, adaptável. Grupos armados surgiam e desapareciam. Atacavam comboios, isolavam guarnições, destruíam pontes e estradas improvisadas. Cada vitória holandesa vinha acompanhada de novos focos de rebelião. Os holandeses, por sua vez, responderam com endurecimento. Execuções públicas, punições exemplares e destruição sistemática de áreas consideradas hostis tornaram-se práticas comuns. A ocupação passou a ser mantida não apenas pela presença militar, mas pelo medo. Mas o medo nunca foi suficiente para silenciar Pernambuco. Ao longo dos anos 1630, o conflito se estabilizou em um equilíbrio instável. Os holandeses mantinham as cidades e o comércio marítimo. Os luso-brasileiros e seus aliados controlavam boa parte do interior e impediam a plena recuperação da economia açucareira. Nenhum dos lados conseguia impor uma vitória definitiva. Esse impasse corroía ambos. Para a Companhia das Índias Ocidentais, os custos da ocupação aumentavam. Para a população local, a guerra tornava-se um estado permanente da vida. Crianças cresciam conhecendo apenas o som de tiros, incêndios e perseguições. Pernambuco deixava de ser apenas uma terra de açúcar para se tornar uma terra de guerra. É nesse contexto que a ocupação holandesa começa a mudar de perfil. Os invasores percebem que não bastava dominar militarmente, era preciso reorganizar a administração, reconstruir a economia e, sobretudo, ganhar algum grau de aceitação local, ou ao menos reduzir o ódio constante. Essa percepção abrirá caminho para uma nova fase da ocupação, marcada por tentativas de reorganização política e econômica, mas também por tensões ainda mais profundas, porque qualquer tentativa de normalização pisaria em feridas abertas, e essas feridas não cicatrizariam facilmente. A presença holandesa em Pernambuco, longe de ser um episódio isolado, vai se transformar em uma das experiências coloniais mais complexas e violentas da história do Brasil. Uma experiência que deixará marcas profundas na identidade da região, na estrutura social do Nordeste e na própria ideia de resistência colonial. Mas toda guerra prolongada carrega em si um ponto de ruptura. A violência acumulada, o ressentimento crescente, as traições, as perdas humanas e materiais, tudo isso começa a empurrar Pernambuco para algo maior, algo organizado, algo inevitável. A resistência, antes fragmentada, começará a se articular. Antigos inimigos locais perceberão que precisam lutar lado a lado. A guerra deixará de ser apenas defensiva e passará a ser ofensiva. E quando isso acontecer,
Pernambuco não estará apenas em chamas, estará em revolta. É nesse momento que a história avança para seu próximo capítulo, um dos mais sangrentos, decisivos e simbólicos da era colonial. No próximo episódio, veremos como essa resistência se transforma em um movimento organizado, como o povo de Pernambuco decide enfrentar diretamente o domínio holandês e como explode a insurreição pernambucana, uma guerra brutal que colocará colonos, indígenas, escravizados e potências europeias em confronto direto.